Salve galera, bora aí para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar de um tema que envolve de novo música, arte. Para quem não sabe, eu amo muito música, gosto muito de música e de todas as formas que a simetria, que a obra divina e a obra bela de Deus podem ser contemplada em forma de arte. Eu digo com toda certeza que a música é a expressão artística que mais me toca, que me comove, né? A forma de expressão artística que eu mais admiro. E isso é de fato, eu gosto muito de música, realmente. Eu ouço músicas todos os dias. Então, para vocês terem uma noção, eu peguei o hábito de ler, né? Porque eu entendi, teve uma certa fase da minha vida que eu entendi que a gente tinha que estudar sempre, etc, para poder agregar informação, ler muitos livros e assim vai. Mas uma das coisas que me facilitaram ler e que me mantém lendo até hoje é a música. Por que eu digo isso? Simplesmente porque eu gosto realmente de ouvir, parar para ouvir música. Então, se eu parar e ficar ouvindo música, eu vou sentir meio que perdendo meu tempo também, porque eu realmente gosto de sentar e ouvir. Então eu pego e faço o quê? Enquanto eu estou ouvindo música, eu vou ler. Seja ler um livro, ler um artigo, ler alguma coisa. Então eu estou sempre lendo também, né, por consequência. Então a música é bastante importante na minha vida. E o tema de hoje é sobre David Bowie, especificamente, né? Eu já falei bastante sobre Raul Seixas, né, mestre Raul. Todos conhecem, é um grande roqueiro aí, né, o maior roqueiro, vamos chamar assim, uma brincadeira, obviamente, do Brasil. E então eu já falei bastante sobre as influências dele na minha vida, né, e a galera aqui da escola sabe que ele é um desdobramento luciferiano, um reflexo. Então eu já falei bastante dele, mas ele não é o único que me influenciou bastante de forma... a forma de pensar e também me fez procurar muitas coisas, né, muitos conhecimentos. Um outro que me influenciou bastante, eu acho que eu nunca falei isso em lugar algum, se eu não me engano, pelo menos eu falo online, né, em off eu já falei para muitas pessoas, mas eu digo aqui no nosso portal, no meu canal, eu não lembro de ter falado sobre David Bowie, né? Muita gente conhece ele, algumas pessoas não, mas ele é muito conhecido, né, David Bowie, pô. O Mestre Bob conhece, os demais aqui eu não sei quem conhece, mas eu sei que o Mestre Bob conhece. Eu até conversei com ele não tem muito tempo sobre o David Bowie. Então hoje o assunto é sobre ele. Ele foi um cara que me influenciou bastante também na questão oculta, né, do ocultismo. Ele também me fez estudar muitas coisas, como esse livro, né, Bhagavad Gita, que esse livro eu conheci, né, eu encontrei por causa do Raul Seixas. Então é isso aí, vamos falar um pouco sobre ele. O título desse vídeo aqui é David Bowie, figura excêntrica que sempre me influenciou, Universo Oculto Black Star. Então eu fiz um artigo, eu vou mostrar ele para vocês aqui, né? Vou pegar o meu celular mesmo que eu estou gravando e vou mostrar um pouco de como funciona, para vocês sentirem vontade de clicar aí no link fixado. Se você está assistindo através do meu canal, chegou aí por compartilhamentos de link em grupos e assim por diante. Se você chegou aqui de alguma forma que não seja através do nosso portal, entra aí no link fixado que você vai ter acesso a essa matéria que eu já vou mostrar para vocês. Então é bom que vocês entrem lá, porque ali eu detalhei melhor. Eu vou ler, né, o que eu escrevi no texto, não sei se eu vou ler tudo, mas é importante que vocês entrem, porque tem figuras, vou mostrar aqui logo. Vou mostrar para vocês como que navega, né, eu deixo referências, vou mostrar tudo certinho. Então eu foquei em falar um pouco da vida dele, artística. Quem conhece ele sabe que tem pessoa, ele inspirou muita gente, não só na música, mas no geral, até estilistas se inspiraram nele para criar seus designs para moda, né, desfile e etc, para modelos mesmo e assim sucessivamente. E enfim, se eu não me engano, na época da morte, se eu não me engano não, tenho certeza, na morte dele, até o próprio Nando Moura fez um vídeo falando, segundo o Nando, que é músico, né, professor de guitarra, o que ele tem que ver o vídeo, faz muito tempo que eu vi, foi quando ele fez mesmo na morte dele, mas me parece, se não me falha a memória, que ele falou lá que no caso dele nem foi tanta música assim que cativou ele, né, mas sim as diversas coisas que ele fez para o mundo, segundo ele mesmo, né, em diversos setores. Mas eu particularmente, o que me chamou atenção no David Bowie a princípio foi ele, né, o jeito dele ser. Ele é muito excêntrico. Aí depois que eu fui pegar e ver as letras, entender a musicalidade, eu entendi porque que eu sintonizei.
Mais uma vez, eu sempre fui cativado por figuras excêntricas, né? Aleister Crowley me chamava atenção. Antes de eu começar a desdobrar, eu ficava me perguntando, porque eu tinha essa coisa, me puxava, né, pro que diz respeito a Lúcifer, alquimia luciferiana e etc, né? Então eu sempre fui cativado por essas figuras. E antes mesmo de conhecer, quando eu comecei a ouvir Raul Seixas, eu comecei a notar assim, putz, mano, parece um pouco com o meu jeito de pensar e ser, porque eu sempre me pegava indagando sobre, poxa, eu quero herdar o céu, eu quero ser amado por Deus, eu quero ser uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa, eu pensando, né, discorrendo sobre mim mesmo, sou uma pessoa boa e tal, mas porque na época, eu tô dizendo, isso é anos atrás, 15, 16, 17, até 20 anos atrás eu já pensava sobre isso. Eu ficava pensando, por que ainda que eu seja uma pessoa boa, me policie para ser uma pessoa boa, eu sou cativado por, né, eu ficava me perguntando, por Lúcifer, pelo lado sombrio, pelo oculto, quando eu ia estudar um pouco a Bíblia sem aprofundar, eu ficava, por que será que eu tô mais do lado do diabo e parece que contra Deus, entendeu? Aí eu ficava me perguntando sobre essas questões. Então, figuras semelhantes me atraíam bastante. Então, ó, já falei bastante por aqui. Vou mostrar aqui um pouco da matéria para vocês, como funciona. E depois a gente volta para esse mesmo formato aqui, para eu ler e posicionar o que for necessário. Ó, pessoal, então tá aqui, ó. Esse aqui é o artigo que eu tô fazendo, ó. O nome é David Bowie, figura excêntrica que me influenciou, Universo Oculto e Black Star, que é o nome do álbum dele, né? O último álbum que ele fez e o último clipe também que ele fez. A gente vai falar um pouco sobre a carreira dele no geral, a vida dele e um pouco sobre o álbum e a música em si, né? Porque desde a primeira vez que eu vi eu já percebi que ali tinha uma questão ritualística e tudo mais. Então, ó, tá vendo? Aqui é a estrutura do corpo que eu tô montando, né? Ó. Mas eu vou mostrar pra vocês como que fica depois de pronto. Eu posso pré-visualizar. E vai estar assim, então vocês entrem, tá? Na hora que eu for ler aqui eu vou voltar para outro formato pra gente discorrer o que for necessário. Mas aqui eu tô mais mostrando pra vocês, né? Aqui a thumb, a Drick faz, né? Eu peço ela, às vezes eu mando as imagens, às vezes ela mesmo que busca alguma imagem que tenha a ver com o tema. E é isso, ó. Escrevi bastante, tá? Eu quero deixar bem claro que eu sei que muita gente não dá muita bola e tal, nem conhece David Bowie, mas é de extrema relevância isso daqui, tá? Pra quem gosta de ocultismo, metafísica e tudo mais, esse aqui é um prato cheio. Eu gosto muito de música e por consequência as músicas que mais me atraem é as que tem esse teor de ocultismo, metafísica e tudo mais. Então eu tenho muito a trazer para vocês aqui no que diz respeito à arte no geral, principalmente a música e metafísica, ocultismo, alquimia luciferiana. Então esse aqui é um artigo que eu faço para ser, vamos dizer assim, atemporal, entende? Porque eu já de antemão já pretendo toda vez que for aniversário ali do último álbum, ou alguma data que corresponda a David Bowie, o dia da morte dele, alguma coisa assim, eu posso retrazer esse artigo para o portal que vai fazer sentido, né? Vai trazer pessoas. E ainda a divulgação do meu canal é bem baixa, por causa do tema e tudo mais, ainda não tem tantos inscritos assim, tô rumo aos 4.000 inscritos, eu peço que se você não for inscrito, se inscreva aí. Então, mas eu sei que logo esse artigo ele pode viralizar, até por causa do nome, né? David Bowie é mundialmente conhecido. Então, tá aqui, ó. Eu vou ler isso aqui tudo pra vocês, discorrer o que for necessário. E quero deixar bem claro, ó, toda vez que vocês verem o nome Black Star, por exemplo, ó, vai estar o link redirecionando, né? Hora para o álbum completo, tá? Aqui, ó, só vocês clicarem. Toda vez que vocês verem isso aqui, ó, você tá lendo, né? Aí você vê isso aqui, ó, dá pra clicar, ó. Pera aí. Ó. Peraí, eu acho que nesses aqui eu não coloquei, eu esqueci, tá vendo? Porque eu vou mostrar. Mas na hora que vocês forem entrar, já vai ter. No caso aqui embaixo já tem, ó. Aparece um dedinho. Toda vez que tem o link, aparece um dedinho. Então toda vez que aparece esse dedinho, vocês podem clicar que será redirecionado. Então tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, ó, entrem lá que vai ter imagem, tudo perfeito. E, ó, muitas coisas, mais uma vez, eu deixei aqui
o máximo do que o coletivo alcançou sobre ele, né? Não aquela fofoquinha e tudo mais. É um assunto mais profundo e pontuei e posicionei coisas além, que o coletivo não alcança, não entende, sabe? Então eu deixei alguns conteúdos, quando fala, por exemplo, do Espírito de Salomão e tal, e coisa que a gente vai chegar nisso. Deixei alguns vídeos, ó, esse vídeo aqui do Mestre Bob sobre 72 Espírito de Salomão. Deixei vídeo do Raul Seixas aqui, vou contextualizar tudo certinho na hora que eu estiver lendo, tá? Aqui eu só tô mostrando pra vocês. Ó, falamos sobre Aleister Crowley e tal, então tem vídeo também sobre ele, do Mestre Bob. E é isso, ó. Toda vez, mais uma vez que vocês virem esse dedinho, porque dá pra clicar. Então entrem, ó, tem música legendada, tem muita coisa interessante mesmo. Enfim, ó, muita coisa mesmo, dá o maior trabalho, tá? Esses artigos que eu faço aqui é com muita dedicação, como eu já disse, a minha intenção é para ser atemporal. Qualquer momento no espaço-tempo que acessar vai ter sentido ler, estudar. Então entrem, tá tudo bem. Aqui ó, a música, eu fiz uma tradução da música e do CD que chama Black Star, né, Estrela Negra. E então vai estar aqui tudo ilustradinho, aqui ó, a música completa e aqui por partes que eu estou falando, peguei as imagens, tudo certinho. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, ó, algumas coisas eu copiei do próprio Google, né? Mas tudo que eu deixei aqui é coisas que eu já sabia, já sei sobre David Bowie. Algumas poucas coisinhas, vamos dizer assim, foram novidades, mas ainda assim eu tive que consertar e etc. Então, sim, parte do texto eu copiei e colei, mas muita coisa aqui é escrito no meu próprio punho. E as que não são, boa parte, como eu já disse, eu arrumei, né? Ajeitei, posicionei, trouxe aqui para nossa ótica da nossa escola, tá bom? Então olha aqui, ó, bem grande, bem elaborado bem elaborado o artigo, né? Tem desenhos, como eu já disse, então tudo que vocês vão ouvir eu falando vai estar aqui ilustrado. Então não deixem de entrar e conferir por vocês mesmos, tá? Ó, bem grande mesmo, trabalhoso, deu trabalho, etc. Então, mais uma vez, tudo que vocês vão ver aqui foram coisas específicas que eu busquei, por exemplo, tal disco, tal coisa. Aí algumas coisas eu fui achando, copiava, colava, ajeitava o que foi necessário e assim sucessivamente. Por isso que eu não vou deixar nenhuma referência aqui. A única referência que eu vou deixar é aqui embaixo, que é sobre Golden Dawn, né? Que é uma das sociedades, né? Alguma das... Como que chama agora? Sociedades que ele frequentou. É uma ordem iniciática, né? É uma das ordens iniciáticas que ele frequentou, que é a Golden Dawn. Então eu peguei aqui uma descrição sobre a Golden Dawn do próprio Wikipedia e do site oficial também. Então eu deixei as duas referências aqui, mas no caso desse texto aqui da Golden Dawn. Os demais eu não deixei referência e tal, porque são assuntos que eu já conhecia, já domino, e como eu já disse, tive que ajustar diversas coisas. Então é isso, ó, não deixe de entrar, vai ser melhor para vocês verem. Aqui eu só vim dar essa amostra mesmo, para ver que tem muita coisa e é bem interessante. E é isso, agora eu vou voltar para outro formato ali, para a gente poder ler e discorrer o que for necessário. Então vamos lá, galera, vamos começar a leitura aqui. Como eu já disse, o que for necessário eu posicionar ou falar algo mais eu falo, mas eu pretendo só ler porque até é bem grande, não sei se eu vou ler tudo, como eu já disse, senão vai ficar muito grande o vídeo, mas também não tem muito problema não, vamos vendo aqui como funcionará. Eu sugiro que você, na hora que estiver nessa parte, já esteja, se você tiver essa possibilidade, por exemplo, se estiver assistindo pelo celular e com o PC disponível, ou da forma que você puder, que tenha aberto aí o artigo, que ajudará você a entender. Ou então esse vídeo vai estar no próprio artigo, entende? Clica no link, entra no artigo, assista por lá, porque aí vocês vão ouvir e ir lendo, né? Se assim for de sua preferência. Agora, se alguém quiser ver gesticulação, se caso acontecer, aí fica ao critério de cada um. Mas vamos lá. O universo oculto de David Bowie e o significado de Black Star. Das formas possíveis, né? Então vamos lá. Boa parte aqui sou eu falando, mais no meio do artigo, que vai ser coisas que eu coletei do Google e fui ajustando conforme necessário. Das formas possíveis de se expressar a bela e magnífica obra de Deus, a música é de longe uma das que mais me encanta. A música me toca com uma profundidade que não existe forma de descrever. Por isso, podem ter certeza que tenho muita coisa relevante que envolve o mundo da música e o metafísico, né? E o mundo metafísico. Então é de fato, viu, galera? Isso aqui não é papinho furado, não é nada. Realmente eu tenho uma ligação com música muito profunda.
Eu gosto de brincar, de falar que se fosse para me escolher, se não tivesse opção, eu tivesse que escolher entre ficar cego ou surdo, eu acho que eu preferiria ficar cego, porque eu não consigo me imaginar sem música. Mas obviamente, bater até na madeira aqui, Deus é dono de todas as coisas, e eu não estou falando que eu quero nenhum nem outro, só estou dizendo, se tivesse que escolher, eu só quero dizer que eu gosto muito de música, eu paro para ouvir música, eu gosto de músicas de estilos diversos, o metal, o rock em si é meu preferido, a galera que segue aí já sabe. Mas eu gosto de estilos diversos, de verdade. Eu sou aquele tipo de pessoa que presta atenção na guitarra, no baixo, na bateria, em tudo, entende? Eu gosto de ouvir mesmo. Então, você pode ver, o David Bowie, né, me influenciou muito, como eu já disse. Eu nunca falei dele antes, que eu me lembre, porque a letra dele, as músicas dele, ele é estrangeiro, né? Ele não é brasileiro. Já o Raul é brasileiro. Então foi mais fácil falar dele. Mas assim como o Raul, por que eu tô falando isso aqui? Porque eu gosto de música, sou bem eclético. Raul também era, e David Bowie também era. Eles têm muitas semelhanças. Vocês podem ver que David Bowie, num certo período, ele até se perdeu um pouco, se confundia, né? Claro que eles não entendem assim, não falam assim, mas ele se confundia um pouco com a figura de Lucifer, né? Principalmente na época do álbum... esqueci o nome do álbum aqui agora, mas vai estar aqui no corpo da matéria, e aí a gente fala novamente se for necessário. Mas no álbum que ele, na época ele mais usou heroína, né, que ele usou cocaína na verdade, da pura, né, porque ele tinha acesso, ele começou a ficar muito soberbo, muito excêntrico, né, como se ele fosse dono do mundo literalmente, mas depois ele mesmo percebeu isso tudo e se reposicionou. Tanto que ele mesmo fala que ele não consegue nem lembrar direito da época que ele compôs esse livro, esse vídeo, esse álbum, mas eu consigo entender, porque na verdade ele canalizava, né, psicografava, canalizava, e assim sucessivamente. Claro que a mídia normal não vai falar nada disso, mas ele conhecia, né? Ele assume isso, ele fala disso. A gente vai estudar um pouco disso aqui. Então, continuando, ó. Este artigo é para falar um pouco sobre a música e diversas outras áreas desse grande artista, David Bowie. Sempre fui atraído por figuras excêntricas, como eu já disse. Assim como Raul Seixas, David Bowie foi fonte de inspiração, entre aspas, e me atraiu muito. Fonte de inspiração, eu falo entre aspas, porque na verdade não é que ele me inspirou, é que eu já tenho meu jeito de ser, né? Independente que na época eu tinha dúvida se isso é certo, se é errado, será que eu devo fazer, não devo fazer, não importa. Mas sempre que eu me sentia atraído, familiarizava, sintonizava alguma coisa, alguém e tal, depois eu ia ver, porque batia bastante, assim, o jeito de ser, né? Não que, por exemplo, ele atuava como andrógeno enfim, né? Não é nesse quesito que eu tô falando, ainda que eu seja também cativado por isso. Por exemplo, eu curto muito Secos e Molhados, que é o grupo do Ney Matogrosso, gosto do Ney Matogrosso em si. É por causa dessa questão da androgenia, a gente vai estudando aqui, né? Quando você sai da dualidade ali, você fica fora das polaridades yin yang, né? Como se você tivesse os dois juntos, isso seria um andrógeno. E muitos místicos e metafísicos costumam tratar isso como se fosse o objetivo de todo aquele que estuda, né, alquimia e metafísica. Tanto que o próprio Hélio Couto, por exemplo, tem vídeos fechados, curso e tudo mais, ele propondo e supondo que o ponto de chegada de qualquer buscador de espiritualidade, ocultismo, etc., é a androgenia, né? Mas aqui esse não é o foco agora, talvez em um momento específico a gente pode falar sobre isso. Não que esteja errado, mas também não está certo. Para o bom entendedor, pinga a letra. E mais uma vez, quando for necessário, a gente fala mais sobre isso. Mas vamos lá. Assim como Raul Seixas, David Bowie foi, abre aspas, fonte de inspiração, fecha aspas, e me atraiu muito, por conta de seus temas abordados e sua forma de atuar. Seu jeito me chamou a atenção. Opa, tá errado aqui, mas eu vou corrigindo. Seu jeito me chamou a atenção. Primeiro, só depois dei forma em suas músicas, músicas e letras. Aí compreendi porque fui atraído. Bom, essa parte aqui era para eu ter corrigido já e eu esqueci de corrigir. Até a Adri me ajuda a fazer a revisão, que ela manda muito bem no português, e ela já fez a revisão dessa parte e eu esqueci de colocar aqui, por isso que tá com esse errinho. Já vou fazer isso aqui de uma vez. Talvez eu corte na hora de editar, talvez não. Talvez eu nem edite, né? Eu só junto as partes necessárias aqui. Senão vai ficar muito complicado. Tá, beleza. Vamos continuar aqui. Continuando, né? Vou trazer o que o coletivo tem de informação sobre ele, com assuntos mais avançados, e não as fofoquinhas que a mídia usa para alavancar a audiência
a audiência, né? Pontuarei neste artigo que o coletivo não alcança. Vamos lá, eu falo um pouquinho sobre o pentagrama. O pentagrama, para quem não sabe, é a estrela de 5 pontas. Tanto que é o símbolo do meu canal, né? Foi por muito tempo. Hoje em dia eu uso a minha foto, mas foi por muito tempo o símbolo do meu canal. Muito tempo mesmo. Mesmo antes de conhecer a escola até, né? A nossa escola aqui. O pentagrama sempre foi um símbolo que me chamou a atenção. Desde os meus 5 anos de idade eu venho desenhando o pentagrama. Um dos primeiros desenhos que fiz, de verdade, um dos primeiros. Eu lembro eu com o Michel, meu primo, desenhar, seja no caderno ou na terra, né, com um pauzinho. Eu aprendi rapidinho a desenhar a estrela. Até aprendi de uma forma que você não tira a ponta. Aprendi logo rápido, né, com 5 anos, 6 anos eu aprendi a desenhar de uma forma que você não precisa tirar a ponta do caderno ou do local. Que é assim, né, você pega, pôs a ponta, você faz assim, né, ó. Entendeu? Com um risco só, entendeu? Sem fazer assim, por exemplo, faz assim, entendeu? Você pega aqui, chum, 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 chum. Tem outras formas de fazer também, né? Mas eu fazia assim desde cedo. Mas vamos lá, né? Sempre foi um símbolo que me chamou atenção, desde meus 5 anos de idade. Eu venho desenhando pentagrama, um dos primeiros desenhos que fiz. Lembro bem como eu vivia desenhando pentagramas no chão, de terra, ou sempre que tinha papel e lápis à disposição. Esse detalhe da minha vida me inspirou a trazer este artigo com foco no último lançamento de David Bowie, antes de morrer, ou desencarnar, ou desdobrar, ou como vocês queiram chamar, que foi em 2016. Então beleza, por que eu trouxe esse artigo? Primeiro que eu acordei muito pensando no David Bowie, e esses dias ele tem vindo muito na minha mente, né, assim, espontaneamente, sem eu me esforçar. Então eu resolvi fazer uma matéria sobre ele. Então aí foi me vindo, né, pouco a pouco. Aí tem a questão do último álbum, que é Black Star, que é um álbum que eu gostei pra caramba. A questão do vídeo, né, videoclipe, que ele é cheio de simbolismo ritualístico. A gente vai falar sobre isso aqui nessa matéria, nesse vídeo. E enfim, a Black Star, a estrela negra, no caso aqui é um pentagrama. Então juntou tudo, eu quis fazer por isso. Então um dos fatores foi a questão do pentagrama, né, que é a Black Star. Nesse caso aqui, né? Porque a estrela negra poderia ser o sol negro. Aí já começa a entrar em outras questões que penso eu que não seja o caso agora que falar. Mas o sol negro é o ponto zero da consciência, né? Enfim. Tem o símbolo do sol negro, que inclusive é o símbolo que tem quem acessa o portal e se for no meu perfil, vai ver que na minha capa tem o símbolo do sol negro, que eu coloquei desde quando eu fiz o meu login no portal. Vamos continuar. Em meio à morte de David Bowie, seu último álbum, Black Star, não esqueçam que em todos o escrito Black Star vai estar o link direcionando ou pro álbum ou pra música. Se algum faltar, outro vai ter, né? Porque agora aqui lendo eu percebi que os primeiros eu não tinha colocado. Mas possivelmente na hora que você for ler já vai estar, se eu lembrar. Se não tiver, mais uma vez, clique nos outros que estarão. Vamos lá. Em meio à morte de David Bowie, seu último álbum, Black Star, é o seu último canto. Um fechamento enigmático para uma carreira pontuada por alter egos de outro mundo e simbolismo esotérico. Irei analisar o significado de Black Star no contexto da carreira de David Bowie. Ou seja, vou pegar o contexto da carreira dele, tudo que ele falou, como que ele se pronunciou e tal. Não vai ser... Vai ser também o que significa de fato, se necessário, mas eu vou mais passar a visão dele mesmo, o que ele queria passar, entende? Estudando tudo que eu sei, desde o primeiro álbum até o último álbum, entrevistas, coisas que eu acessei, livros que ele tem, assim sucessivamente. Então eu vou falar o que ele queria passar e, se necessário, pontuar o que ele estava errado, onde ele estava enganado, tá? Então vamos lá. Poucos artistas podem se vangloriar de uma longevidade como a de David Bowie na indústria da música, visto que sua carreira só estendeu por mais de 5 décadas, ou seja, 50 anos, e produziu 28 álbuns. Isso que eu falo oficiais, hein? Mas tem muitas coisas que saem aí que nem são tão oficiais, como ao vivo e assim por diante. Ao longo das décadas, o cachorro tá latindo aí fora, talvez saia aí no vídeo. Poucos artistas podem se vangloriar de uma longevidade como a de David Bowie na indústria da música, visto que sua carreira se estendeu por mais de 5 décadas e produziu 28 álbuns. Ao longo das décadas, Bowie migrou de um gênero musical a outro. É como eu já disse, né, ele tinha uma versatilidade, né, ele era bem versátil, ele era bem volátil no quesito música, né, ele expunha diversos estilos em seus arranjos, né? Não só o rock em si, mas como raiz, base, o rock eu diria, né? Mas ele tem vários estilos, assim como Raul Seixas também. Raul Seixas implementava vários estilos na sua música no geral, e ele também.
Cadê? Ao longo das décadas, Bowie migrou de um gênero musical a outro, e até mesmo de uma persona para outra. Tanto que ele era conhecido por muitos como o camaleão, né? Porque ele tinha várias facetas. Mas a verdade é que, de certa forma, ele meio que canalizava, né? Se for falar em psicologia, era um alter ego, não era bem ele de fato. Quando ele estava no palco ou atuando, ele assumia um personagem, né? Uma persona, e alter ego, né? Isso é o alter ego, se eu não me engano. No Jung, eu não sei se ele leva isso pro estudo dele, né? Para psicanálise dele, mas isso aí vem de Freud, se eu não estiver falando besteira, né? A questão do alter ego. Por meio de seu trabalho, Bowie se transformou em um mestre ascensionado, entre aspas, da música. Uma figura meio gnóstica cristã, e é gnóstica cristã porque ele falava de Cristo e tudo mais, né? Ainda mais se você for olhar na ótica alquímica, luciferiana, que é a nossa ótica, aí você tem certeza absoluta que era cristã. Então, uma figura meio gnóstica cristã que alcançou um elevado nível de, entre aspas, iluminação, e que procurou transmitir uma mensagem codificada para a humanidade, com suas músicas, assim como o mestre Raul Seixas. Aí eu deixei aqui link também para vocês verem outras coisas que eu falei sobre Raul Seixas. Fiz diversas leituras de música dele e tudo mais, para quem interessar. Está no nosso portal, mesmo portal, cristolucifer.com.br. Mesmo link fixado aí no topo dos comentários e na descrição. Embora muitas das excentricidades de Bowie pudessem ser atribuídas às drogas e ao rock and roll, porque realmente ele abusou, é impressionante como ele abusou de drogas em sua vida, na sua carreira, principalmente mais novo, mas assim como o Ney Matogrosso também, ele era invejado, né, pela sua durabilidade, longevidade de vida em si, diante de tudo que ele fez, e também da sua carreira bem coesa, né, bem muitos álbuns, e como eu já disse, não só a música em si, né, mas a sua forma de se vestir. Então ele inspirou muitas pessoas de diversas formas. Embora muitas das excentricidades de Bowie pudessem ser atribuídas às drogas e ao rock and roll, não se pode pintar um quadro completo do artista sem mencionar sua obsessão mais duradoura, o ocultismo ocidental. Ou seja, eu quero dizer que ele era obcecado pelo ocultismo, e também um grande fã, não sei se posso chamar assim, um grande aluno, né, um grande estudava bastante Aleister Crowley, admirador, né? E isso ele declarava abertamente, assim também como Raul também, tanto que eu deixei aqui nesse artigo, que a gente logo vai chegar lá, uma apresentação que ele, dentre diversas coisas que você pode ver, que ele também tinha ali suas influências nas suas devidas proporções do Aleister Crowley. Vamos lá. David Bowie, nascido como David Robert Jones em 1947, é visto por alguns como uma espécie de homem renascentista, entre aspas, cuja universalidade professa é uma tentativa de mostrar o ápice da evolução, por remontar as peças fragmentadas da nossa sociedade. Assim, ele se assemelha a muitos ocultistas. Aí eu dei uma observação, né? Assim como Raul Seixas, ele também foi outro que teve um papel importante no meu desenvolvimento. A diferença é que suas músicas não são em nosso idioma. No entanto, ao contrário da maioria dos ocultistas, Bowie tem riqueza considerável. Essa parte aqui, ó, tá aqui embaixo aqui, né? É de um livro, tá? Livro documentário, se é que eu posso chamar assim. Então toda vez que for alguma coisa que não foi eu que falei, foi tirada de algum lugar, vai estar a referência, claro. Então beleza. Então agora é esse caso. No entanto, ao contrário da maioria dos ocultistas, Bowie tem riqueza. Por que fala tem? Porque na época ele estava vivo, né? Agora não faz sentido que ele morreu. Então seria teve, mas vamos lá. No entanto, ao contrário da maioria dos ocultistas, Bowie tem riqueza considerável, aclamação crítica, inteligência penetrante e boa aparência duradoura. Ele parece estar pronto para atingir alturas e realizações ainda maiores. Qual será a próxima divindade? Porque ele ficava nessa pira de divindade, né, de trazer um ser de outra dimensão ou de outro lugar para cá e por aí vai. Há um elemento de Fausto, Mefistófeles, aqui. De que outra forma se pode explicar o auge absoluto da trajetória mundana desse homem? Na verdade, há pessoas...
Na verdade, há pessoas que estão convencidas de que esse seu sucesso gigantesco não existe sem algum tipo de assistência de outro mundo. Então, na época mesmo, as pessoas falavam, putz, não tem como ele fazer tudo que ele faz, ele atuar da forma que ele atua, ele escrever as vezes que ele escreve, ele faz, entende? Sem ter alguma coisa do outro mundo ajudando ele. Então ele sempre foi cercado por essa atmosfera, sabe? Mística, metafísica. No entanto, não se pode ignorar que Bowie construiu sua persona pública de várias peças de quebra-cabeça que são as raízes do ocultismo moderno. Ele estava invocando algumas dessas peças nas mais tenra idade de 16 anos, ou seja, desde os 16 anos ele começou a estudar, né, rituais e tudo mais, então ele de fato fazia esse tipo de coisa, entende? Mas isso aí não é só ele não, ele de certa forma era meio que público, né? Não tudo, igual, não é em qualquer lugar que acha tudo que eu estou falando aqui sobre ele, óbvio. Mas eu tô dizendo assim, bastava você procurar, garimpar, que você vai começar a achar muitas coisas sobre ele, sobre ligação com sociedade secreta e assim sucessivamente. Mas não é só ele, você pega, por exemplo, Steve Vai, que é um guitarrista, um dos grandes guitarristas, Guitar Hero, né, que o povo fala. E ele também, na música In the Name of, For the Love of God, ele falava uma música do Dream Theater, que é In the Name of God, mas na verdade é For the Love of God, por amor a Deus. Ele também fez um ritual, para vocês terem noção. Uma das coisas que ele fez para compor aquela música foi ficar de jejum por 2 dias, 48 horas. Isso ele mesmo fala numa entrevista, em algumas entrevistas, revista e tudo mais. Então beleza, no caso aqui tá falando que com 16 anos, né, tá escrito isso foi Peter Cohen, não sei ler esse nome aqui, The Log Gnostic, David Bowie and the Occult. O livro é David Bowie e o Oculto, que chama o livro. Então isso tá nesse livro. Ao longo de sua carreira, Bowie muitas vezes se transformou em um mero recipiente vazio, visto que ele emprestava seu corpo a várias pessoas que falavam por ele, muitas das vezes comunicando mensagens de profundo significado do oculto. Já explicamos sobre canalização e psicografia. Então eu falei isso e deixei o link aqui para vocês saberem melhor sobre canalização e psicografia. Então quando eu falo aqui que ele, ao longo da carreira, ele transformou seu mero recipiente vazio, né, e emprestava o corpo para várias pessoas assumirem, eu estou querendo dizer que basicamente que ele canalizava, tá ligado? Seja consciente ou inconsciente, não importa. Mas como ele estudava gnose, era praticante e tudo mais, eu acho que era consciente, ainda que eu não possa afirmar, eu não vou afirmar aqui, mas acredito que sim, tá? Eu nunca vi ele chegar e falar assim, ó, tudo que eu faço aqui é uma canalização. Ele não falava assim, mas ele mesmo falava, bom, eu não lembro, né? Pelo menos eu não deixei essa informação aqui nesse artigo, mas se eu não me engano ele até falava isso sim, por isso que eu deixei isso aqui, aliás, né? Que ele cedia o seu corpo para que outros falassem, né? Que outra entidade, que um alienígena, que um ET, era assim que ele falava mais ou menos. O último álbum de Bowie, Black Star, não é a exceção. Na verdade, ele é um capítulo final meticulosamente planejado para o livro de Bowie, que confirma o verdadeiro significado de sua obra e a inspiração oculta por trás dele. Portanto, para compreender Black Star, é preciso primeiro entender algumas de suas imagens mais icônicas. Ou seja, pra você ver como que é a carreira desse cara. O último álbum dele, chamado Black Star, e o clipe, o ritual, tudo, tem total ligação lá com o primeiro álbum, lá de 1969, 70, né, de 60 para 70. Tem total ligação, porque lá tá falando do Major Tom, né, que ele teria ido pra Lua, foi na época da ida na Lua lá, né, tal. Enfim, quem sabe, quem entende, mas é foda falar disso aqui, a gente tem artigos, mais artigos, ninguém quer terraplanista de forma alguma, mas existem muitas questões envolvendo aí a questão da ida na Lua. Só pesquisar em nosso portal, eu vou ver se eu lembro de deixar aqui também nesse artigo, vale a pena ver. Mas enfim, nessa época aí que ele fez a música, caramba, a minha memória tá ruim aqui agora, mas a música que tem relação com essa ida à Lua, né, do homem ir à Lua e tal, ele só falou sobre também o ocorrido, né. A gente vai chegar nessa parte, eu tô passando a carroça na frente dos boi. Então vamos lá, eu só quis dizer que o primeiro álbum dele tem ligação com o último álbum dele, entende? E outra, o último álbum dele foi lançado 2 dias antes dele morrer. O último álbum do David Bowie, Black Star, não é exceção. Na verdade, ele é um capítulo final meticulosamente planejado para o livro de Bowie, que confirma o verdadeiro significado de sua obra e inspiração oculta por trás dele. Portanto, para compreender Black Star, é preciso primeiro entender algumas das suas imagens mais icônicas. Bowie oculto. Se tivéssemos de escolher uma frase que adequadamente resumisse o David Bowie oculto, ela provavelmente seria esta: eu estou mais perto do Golden Dawn, uma frase dele.
Eu estou mais perto da Golden Dawn, imerso no uniforme de Crowley. Eu não sou um profeta ou um homem da Idade da Pedra, apenas um mortal com potencial de super-homem. Então, beleza, esse lance de super-homem, entendam bem, nada mais é que o tal, a tal busca pela iluminação. Também esse aqui foi muito perto ali da época que era bastante famoso e tal, o filósofo... caramba, minha memória tá falhando mesmo. Aquele filósofo meio ateu, meio ateu, tem até aqui no nosso portal. É o... Mano, sumiu da minha cabeça. Mas se eu lembrar no decorrer que eu falo. Mas era... que falou do super-homem, né? Nietzsche, lembrei. Era na época de Nietzsche e tal, então tinha esse lance super-homem e tal. Mas esse tal super-homem que ele fala é só o ser dévico, né? Temos a camada reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, reino dévico. Era só o transbordado do reino humano, dominando ali a sensação lógica, flutuando sobre isso, chega no dévico. Esse seria o tal super-homem, né? Enfim, tem todas as referências de onde vem tudo que está sendo dito aqui. Aqui tem 4 linhas, né? Então fala, nessas 4 linhas, Bowie revela a fonte de sua visão de mundo esotérica, a sociedade secreta Golden Dawn. Ou seja, muito da fonte que ele bebia mais uma vez, de Crowley, né? Aleister Crowley. Para quem não sabe, Golden Dawn... vamos continuar aqui, ó. A Golden Dawn era uma sociedade secreta mágica, uma coroa de glória do Renascimento, do ocultismo, que floresceu no final do século XIX e ensinou uma mistura única de misticismo judaico. Então, como isso aqui está no mesmo livro lá, ó, quando vocês veem esse negocinho aqui, o IBID, significa que é o mesmo livro, só que em outra página, tá? Para não precisar ficar escrevendo isso, eu deixei sim. Mas, como isso é de um livro, eu coloquei... Vocês vão ver aqui, eu expliquei, né? Então, aqui, ó, quando eu falo, ó, a Golden Dawn era uma sociedade secreta mágica, uma coroa de glória do renascimento, do ocultismo, que floresceu no final do século XIX e ensinou uma mistura única de misticismo judaico, né? Chamado... aqui eu coloquei, né? O que eles chamam de misticismo judaico, estou corrigindo aqui também, na verdade é a alquimia luciferiana, e eles que roubaram, entre aspas, esse conhecimento e chamaram de cabala. Então eu expliquei. Deixa eu chamar isso aqui. Então, ó, aqui, aí ele fala, em 19 anos ensinou uma mistura única de misticismo judaico, chamado cabala, que também pode ser encontrado no simbolismo de Bowie. Isso aqui eu tenho escrito no livro, mas na verdade o que eles chamam de cabala é alquimia luciferiana, já expliquei. Viagem astral, magia, yoga... Não, vamos voltar, ó. A Golden Dawn era uma sociedade secreta mágica, uma coroa de glória do renascimento, ocultismo, que floresceu no final do século XIX e ensinou uma mistura única de misticismo judaico, já expliquei, viagem astral, magia, yoga, também praticada por Bowie, e como se comunicar com os anjos e demônios. Então esse lance de comunicação com os demônios, também eu coloquei aqui em explicação, ó. Sobre comunicação com os demônios, é necessário que o leitor estude nosso conteúdo para compreender como que na ótica atemporal dos 7 barras dos momentos eternos, funciona essas comunicações. O vídeo sobre os 72 espíritos de Salomão já dá uma boa introduzida ao tema. Eu deixei aqui esse vídeo. Então vamos lá. Para essa última comunhão, é primeiro necessário esvaziar a mente para dar espaço para o desconhecido entrar. Algo que tem uma forte semelhança com o método de Bowie de escrever letras. Ou seja, eles estão deixando bem claro aqui que quando ele, por exemplo, Zig Stardust, né? Que era um alter ego dele, quando ele ia vencer o Zig Stardust, eles estão dizendo aqui que ele estava canalizando. E aí eles complementam aqui, ó, né? Algo que tem uma forte semelhança com o método que Bowie usava para escrever, que era o quê? Psicografia, entende? Que ele entrava meio que numa transe para escrever suas letras, né? Então, continuando. Então tem o vídeo aqui, tudo certinho. Entra aí no portal, galera. Se você é novo por aqui, ou se você tem dúvidas em relação a qualquer coisa que envolve o ocultismo, conhecimentos místicos, poder, sabe? Poder de conhecimento, de criar realidade, essas coisas. É um prato cheio esse artigo. Então tem muita informação. Quem está perdendo de não ver é a pessoa mesmo. Minha parte, eu estou fazendo. Quando Bowie afirma que ele está imerso no uniforme de Crowley, ele está se referindo a Aleister Crowley, o ocultista britânico do século XX, que era um membro da Golden Dawn e um dos fundadores da Ordo Temple Orientis. Não sei se é assim que pronuncia, né? Ele foi conhecido principalmente pelo seu
trabalho nos reinos da magia sexual, magia negra e filosofia, a Telema, né? Telema, quem estuda o ocultismo aí, Aleister Crowley, tá ligado, né? Como que é. Não vou aprofundar nisso aqui não, que é um assunto também extremamente extenso. Mas, de novo, também vou deixar um vídeo ali, onde o Mestre Bob resume ali, na verdade, Aleister Crowley, né? A gente sabe muito bem que essas pessoas que desdobraram, que adentraram nesses assuntos e conhecimento, sempre foram limitados ali ao seu tempo, até porque não tinha o desdobramento necessário, né? Os redobramentos, né? Os transbordares necessários para que o verbo viesse na sua plenitude, né, completo, como é possível agora. A gente explicou várias vezes que as consciências vão transbordando, né, a busca, né, entre os acertos, a busca de cada indivíduo, vai gerando acertos e erros. Esses acertos e erros vai ecoando, né, nos próximos seres, por assim dizer, que vem com consciência mais transbordadas. Então, o próprio contexto do momento e as pessoas do momento fazem o verbo plasmar, né, transparecer mais ou menos completo. Então, a gente está numa época que o verbo já pode vir completo. Então, isso explica como alguns mestres, por exemplo, Aleister Crowley, ainda que ele tenha sido muito mal entendido, mesmo porque ele conseguiu passar na época, né, ele não é bem o que o povo fala em si, ainda assim, tudo que ele passou, mesmo se fosse entendido com o entendimento da época, hoje já é um pouco ultrapassado. Por quê? Porque se limitava à época, ainda que seja muito avançado até para a época de hoje, para a grande massa, né? Quando Boa afirma que ele está imerso ao uniforme de Crowley, ele está se referindo a Aleister Crowley, o ocultista britânico, já li essa parte. Ele foi conhecido principalmente pelo seu trabalho nos reinos da magia sexual, magia negra e a sua filosofia, Telema. O mestre Raul também teve influências de Crowley, eu falando, né? Veja como exemplo disso o vídeo abaixo. Aí eu falo aqui, né? Deixarei 2 vídeos. No primeiro a letra está completa, mas não mostra a apresentação. No outro mostra a apresentação, mas foi tirado partes importantes da letra, não sei o motivo. Por que eu deixei isso bem claro? Eu vou deixar um aqui que tem a letra completa, vocês podem assistir. Eu não quis colocar a letra escrita aqui porque ia deixar o artigo ainda maior, mas é português, é só vocês ouvirem. Então, nesse primeiro vídeo que eu deixei, a letra está completa e ela é importante, né? O que é falado e tal, pro contexto aqui. Já no outro, é um canal que eu gosto bastante, o canal se chama Raul Seixas, e é um canal que eu gosto muito porque ele pega coisas antigas, né, e remasteriza, né? Coloca em HD. Então, tem essa apresentação, uma das apresentações que eu mais gosto de assistir elas diversas vezes, onde ele fala, né, sobre... Assistam aí que vocês vão ver. Ele chama, né? Ele fala sobre a nova era que está por vir. Fala que aquele é um registro que ninguém vai poder negar porque está registrado. Desenha o símbolo Enki, né? A chave da vida eterna na barriga e tudo. Então eu gosto muito dessa apresentação. Só que aí eles remasterizaram e tiraram algumas partes. E algumas partes, por exemplo, quando fala da Bíblia e do conhecimento de Aleister Crowley, eu não entendi o porquê. Por isso eu deixei os 2 vídeos. Então veja o que tem a letra completa para vocês verem tudo. E veja também a apresentação, que é muito interessante. Desse mesmo ocorrido, né? Vamos continuar. As técnicas de magia tornaram-se popularizadas através dos escritos de Aleister Crowley, que foi uma vez membro da Golden Dawn, e mais tarde do Ordo Templi, o outro lá, né? OTO, que estava e ainda está profundamente envolvido com a magia sexual. A percepção pública, tanto da Golden Dawn quanto da OTO, né? São organizações pseudo-maçônicas, onde o aspirante ou membro passa por estágios de iniciação cerimonial vestindo trajes semi-egípcios, similares ao que Bowie usava para uma sessão de fotos com Brian Ward em 1971. Deixei a foto aqui para vocês verem. De novo, galera, essa parte aqui é do livro, né? Tá tudo aqui indicando que é do livro. Então eu deixei essa imagem que é citada no livro, né? Eu coloquei aqui, ó, Aleister Crowley na esquerda e David Bowie à direita na parte interna da versão do CD The Space Oddity. Space Oddity que chama a música lá do Carico Espaço. É uma das minhas preferidas também. Deixa eu arrumar isso aqui, diminuir fonte. Boa. Aí eu deixei aqui o vídeo, né? Faça o que tu queres, há de ser o todo da lei, explicando melhor sobre Crowley, do mestre Bob Navarro. Então vamos lá. Em 1976, Bowie declarou, quero deixar bem claro, vai ficar grande pra caramba, mas depois vai virar cortes também, esse vídeo. Por isso que eu deixo que é tão importante eu fazer completão, ainda que fique grande. Então o foco maior é traduzir o último vídeo, o último álbum dele, Black Star, mas isso vai ser feito no final do vídeo. Então...
futuramente eu mesmo faço um corte já focando na parte onde eu traduzo o álbum, né? Em 1976, Bowie declarou: meu interesse principal era na Cabala e no Crowleyismo, completamente sombrio e bastante temível mundo dos mortos do lado errado do cérebro. Então vocês podem ver o Ozzy Osbourne, que é outro que eu curto bastante, músico, né, de metal, heavy metal. Ele tem uma música que chama Mr. Crowley. Aí, né, nela é bem interessante, uma atmosfera muito da hora, uma das melhores músicas que eu já ouvi, de verdade mesmo. Vocês podem ouvir isso, mesmo não sendo roqueiro, vocês vão ver que a introdução de órgão, tocado num órgão original, oficial, órgão mesmo, é magnífica. Então, nessa música ele fala, né, sobre Mr. Crowley, né, o que passava na sua mente. Mr. Crowley, você mesmo falava mesmo com os mortos. Então ele era muito famoso, muito falado dele por causa nessa época, né. No Antigo Egito era uma coisa até normal, mas mais trazendo aqui para o século XVIII, XIX, século XX, né, era uma coisa meio que absurda, uma pessoa que se dizia falar com mortos, né, e era por causa dele. Então, por isso que o David Bowie fala, né, meu interesse principal era na Cabala e no Crowleyismo. Aquele completamente sombrio e bastante temível mundo dos mortos do lado errado do cérebro. David Bowie, Bowie em Bowie, que é o nome da entrevista, né? Entrevista e encontros com David Bowie, por Sim Egan. Em uma entrevista de 1983, Bowie acrescentou: eu tinha mais que um interesse passageiro em egiptologia, no misticismo e na cabala. No momento em que parecia transparentemente óbvio qual era a resposta para a vida, toda a minha vida seria transformada neste mundo de fantasia nihilista, bizarro, de desgraça iminente, personagens mitológicos e totalitarismo iminente. David Bowie, Musician, maio de 1983. Músico David Bowie, né, nessa entrevista de 1983. Considerando a importância do ocultismo na vida de Bowie, as personas mais emblemáticas de sua carreira assumiram um nível adicional de significado, um nível que é reforçado em Black Star, que é esse último álbum / último clipe, que pra mim foi foda. Quando eu vi o lançamento eu falei, caramba, mano, 2016, muitos anos depois, o cara continua fazendo essas obras de arte. Eu falo obra de arte para quem entende de música, gosta dessa sonoridade e misticismo e tudo mais. Ali é repleto de simbolismo e etc. A gente vai trabalhar um pouquinho só do entendimento sobre isso, como eu já disse, de acordo com a carreira dele próprio, né? A visão que ele tentou passar, no meu entendimento, em concordância com outras visões, né? Por aí. Como eu já disse, algumas coisas eu até peguei e arrumei o que eu achei necessário. Então vamos lá, Major Tom. Em 1969, Bowie lançou Space Oddity. Eu tô portuguesando mais ou menos as palavras, viu? Seria Space Oddity, né? Um single que foi inteligentemente lançado apenas 9 dias antes da aterrissagem do Apollo 2, Apollo 11, tornando-se o tema não oficial desse evento histórico. A canção introduziu Major Tom, um astronauta que foi lançado no espaço e cujo destino final permaneceu incerto. A canção de fato termina com as palavras: aqui estou flutuando em volta da minha lata, muito acima da lua, planeta Terra é azul e não há nada que eu possa fazer. Isso aí é de uma música lá de 1900 e brau, né? 69, nem 70 não era. 1969. Agora a última música que ele gravou antes de morrer, 2 dias antes dele morrer, quando lançou, correlaciona, né, esse tal suposto astronauta, né, esse suposto ocorrido que ele fala lá em 69 com agora em 2016, né, agora, forma de falar. Então beleza, aí eu deixo aqui a música, né, Space Oddity. Se vocês quiserem ela em português, vocês procurem aí. Nesse caso eu não coloquei porque não se fazia necessário, o que vai ser diferente do que eu fiz mais para baixo com outra música. Em um nível esotérico, Major Tom representa a ascensão. Então, o que acontece? Eu não sei o quão binário, né, o quanto você deve trazer para a forma lógica o que o Bowie quis passar, porque o tempo todo ele deixa bem claro que é um simbolismo. Então a leitura tem que ser feita mais simbólica que binária. O que eu quis dizer, por exemplo, assim, será que o David Bowie acredita que foi na Lua ou não foi na Lua? Isso aí não vem ao caso, entende? Porque é simbólico o que ele quis passar, entende? Então eu quero dizer que esse vídeo e essas informações servem tanto para globalistas quanto terraplanistas, até porque a gente ensina e explica aqui que tudo depende da cognição, da interpretação cognitiva. Eu não vou voltar nesse tema aqui porque não é o caso aqui agora, né?
Então vamos lá. Em um nível esotérico, Major Tom representa a ascensão dos mortais em direção à divindade. Ou seja, que está dizendo, quando o Major, no caso da música dele, vai, né, que na mesma época que o Homem foi à Lua, na verdade ele estava expandindo a sua consciência em ascensão, né, ao mais alto nível de elevação, e não indo para a Lua, né. Então beleza. Em um nível esotérico, o Major Tom representa a ascensão dos mortais em direção à divindade. Uma interpretação que é aparentemente confirmada no vídeo de 2015 para a música Black Star. Então antes era uma hipótese, né? Agora com a Black Star fica meio que confirmado essa hipótese. Em 1972, Bowie introduziu um novo alter ego que, ao invés desse, a Terra... Em 1962, Bowie introduziu um novo alter ego que, ao invés, desce a Terra dos céus. Acho que ficou faltando algo aqui, né? Que eu quis dizer que ao invés de subir como o Tom, eu vou até arrumar isso aqui antes que eu esqueça, ele desce dos céus. Então o que acontece? Ele cria o alter ego, né? Aquela entidade que é Major Tom. Vamos supor, poderia ser ali Adão, porque ele vai buscar a sua ascensão, né? Um homem vivente, certo? Major Tom seria o ser vivente. E depois tem o Ziggy Stardust, que já é o vivificante. Só que na leitura dele seria como um mero humano que busca ir para a Lua, né, binariamente falando. Enquanto o Ziggy Stardust é um que desce do espaço, do alto, para a Terra, né? Por isso que ele chamou de um alien, um extraterrestre. E aí ele canalizava extraterrestre. Mas o fato é que enquanto o Major John busca uma ascensão, Ziggy Stardust já está descendo, entende? Com essa troca de perspectiva, alfa e ômega, né? Beleza. Então eu deixo uma música daqui, né, que é a Ziggy Stardust, e ele está apresentando obviamente como Ziggy Stardust. Então vocês vão conhecer esse alter ego para quem não conhece, né? Então vamos lá. Aí tem uma imagem logo abaixo. Nessa imagem eu deixo duas fotos, né, do Ziggy Stardust, que é essa entidade. Então vamos lá. As duas formas de Ziggy Stardust. Na esquerda ele enfatiza o sinal de um olho, né? Do álbum Aladdin Sane, né? E a outra enfatiza a glândula pineal, também conhecida como terceiro olho, da The Rise and Fall in Ziggy Stardust and the Spiders of Mars. Então vocês vão ver aí certinho, né? Que do homem ele puxa para um olho só, e o outro ele tem um símbolo aqui como se fosse o terceiro olho. Para seu quinto álbum, Bowie lançou o alter ego Ziggy Stardust, uma estrela do rock alienígena, andrógena, que foi enviada pelo Infinitus. Preste bem atenção, hein? Eu estou atropelando muito, vou ir lendo, eu vou tentar não atropelar. Vamos lá. Para seu quinto álbum, Bowie lançou o alter ego Ziggy Stardust, uma estrela do rock alienígena, andrógena, que foi enviada pelo Infinitus para anunciar a vinda do Starman. Então, Infinitus é como se fosse o corpo de Cristo, né? A estrutura da igreja. Ou, no mínimo, os 12 discípulos. No caso aqui era mais os discípulos mesmo. Isso é até falado por ele mesmo. E para anunciar a vida de Starman. Aí, só que aí, no caso, as pessoas podem confundir, porque era um personagem, é ele canalizando. Então, esse Starman, no caso, é o Ziggy Stardust. Mas veja bem como... um é o Adão, o homem vivente, enquanto o Ziggy Stardust seria o vivificante. Só que seria a infância de Lúcifer, se for, por assim puder chamar, né? Aquele que está aprendendo, que ele acabou de cair do céu, né? Então, para anunciar a vinda do Starman para a Terra. Starman é uma música que ele fala indiretamente. Eu falo explicando só a música, né? Starman é uma música que ele fala indiretamente sobre a vinda de Lúcifer e a reunião de seus discípulos e o corpo da igreja. Uma observação é que essa música tem uma versão brasileira da banda Nenhum de Nós, chamada Astronauta de Mármore, canção que gosto muito desde criança, sempre toco ela. Confira a letra de Starman. Então essa aqui eu deixei a música Starman, que é uma versão que é a verdadeira, né, que é a original que o David Bowie compôs, que os brasileiros conhecem bastante por Astronauta de Mármore, né, que foi feita pela banda Nenhum de Nós, que de fato é uma música que eu gosto muito há muito tempo. A primeira vez que eu ouvi ela eu senti alguma coisa diferente e não sabia porquê, parecia que eu já tinha ouvido, parecia que eu conhecia. Depois, futuramente, muito depois, quando eu era criança, eu escutava essa música Astronauta de Mármore desde criança. Mas David Bowie eu fui conhecer muito futuramente. E quando eu conheci o David Bowie e essa música Starman, aí eu entendi a sensação que eu tive. Na verdade, a sensação que eu tive não era tanto com Astronauta de Mármore, e sim que com essa Starman. Eu tive aquela sensação que eu já conhecia a música. Só que é algo bizarro, porque binariamente falando eu não conhecia a música. Entende? Aí vai entender. Mas a sensação minha era de nostalgia, como se a música de 1969, como se eu ouvisse ela muito quando criança, tal, mas eu não conhecia.
Eu deixo aqui, né, a música, Starman, no caso essa tá legendada para vocês verem a letra, né, as referências, como que ele tá falando ali de Lucifer e tudo mais, ainda que seja o Ziggy Stardust, que no caso aí ele canalizando. E deixo aqui a versão brasileira, Nenhum de Nós, Astronauta de Mármore. Já essa eu acho difícil alguém não conhecer. Então vamos continuar. Na performance visionária de Bowie, a civilização estava desmoronando e os infinitos chegariam. Ziggy Stardust foi enviado para anunciar a vinda desse Starman. Não, na verdade aqui, melhor, né? Eu tinha esquecido, isso aqui é parte do livro. Na verdade, o Ziggy Stardust, ele não é bem como se fosse Lucifer. Apesar que, num certo ponto da carreira do David Bowie, ele entra nessa síndrome de Lucifer muito forte. Eu já falei sobre isso, né? Quando ele estava usando muita cocaína. Mas depois ele voltou atrás com isso tudo. E é verdade aqui, reposicionando, o Ziggy Stardust, na verdade, não é como se fosse o Lucifer. Até que esse alter ego, por um instante, ter se confundido com o mesmo. Mas era como se fosse um mensageiro, né, que viesse abrir o caminho. Eu acho que caberia mais fácil falar que seria no caso aqui, viu, galera? Seria João Batista do que o próprio Lucifer, né? Se é que me entendem. Então vamos lá. Na performance visionária de Bowie, a civilização estava desmoronando e os infinitos chegariam. Ziggy Stardust foi enviado para anunciar a vinda desses Starmen, trazendo esperança. Quer dizer, na verdade, desses Starmen seriam os discípulos e tudo mais, né? Na verdade, tem uma confusão mesmo. Às vezes parece que esse Ziggy Stardust é como se fosse realmente a entidade Lúcifer, né? Mas o fato é que é um alienígena andrógeno, é o que ele dizia. Ziggy é seu profeta, o Messias que se leva para alturas espirituais. É isso mesmo, tá vendo? Ó, Ziggy é seu profeta, o Messias que se leva para alturas espirituais incríveis e é mantido vivo pela devoção de seus discípulos. Aí, tá vendo? É isso mesmo, eu não lembrava dessa parte aqui não, porque eu ocupei do livro, né? Mas aqui deixa bem claro que é como se Ziggy Stardust fosse mesmo, ó. De novo, vou ler para vocês. Ziggy Stardust foi enviado para anunciar a vinda desse Starman, trazendo esperança. Só que na verdade ele está anunciando a vinda dos seus discípulos e do corpo, né? Ziggy é seu profeta, o Messias que se leva para as alturas espirituais incríveis e é mantido vivo pela devoção de seus discípulos. Quando os Starmen finalmente chegarem, eles pegarão pedaços de Ziggy para que eles possam manifestar-se como seres físicos reais. Eventualmente, eles o destruirão em pedaços no palco durante a performance da música Rock and Roll Suicide. Tá vendo? É todo um contexto, porque nesse mesmo álbum tinha Rock and Roll Suicide, que contextualiza, né? Como se fosse um álbum com uma história só, conceitual. No momento da morte de Ziggy, os Starmen assumiram a sua essência e se tornariam visíveis. Parte do livro, né? Com Ziggy Stardust, Bowie encarnou o arquétipo do Deus que morre, tá vendo? Mais uma vez, fazendo referência lá a Jesus, né? Um salvador enviado de cima, que acaba por sacrificar a sua vida. Aí eu até ponho um parênteses aqui, ó. Não parece estar se referindo a Jesus? A natureza andrógena de Ziggy Stardust representa ocultamente um estado de nível espiritual mais elevado. No ocultismo, o mais alto estágio de iluminação é alcançado através da interiorização da dualidade e do equilíbrio entre forças opostas. Eu estou falando bem na língua do Golden Dawn, esse povo, mas de certa forma tem seu fundo de verdade. Volto a dizer que até o Hélio Couto brisa nisso, né? Que ele fala que o destino de qualquer buscador que busca iluminação, expansão, etc., é chegar na androgenia. Então, no ocultismo, o mais alto estágio de iluminação é alcançado através da interiorização da dualidade e o equilíbrio entre forças opostas, o bem e o mal, ativo e passivo, sexo masculino e feminino, ou seja, yin yang e por aí vai. Esse conceito é simbolicamente representado pelo hermafrodita, de chifres, deus Baphomet, né? Como você fala, né? Baphomet, alguns falam. Então, essa entidade andrógena é representada por esse ser, né? Que é uma hermafrodita de chifres. Ele também é representado no simbolismo alquímico como andrógeno alquímico. Se vocês pesquisarem por esses nomes, vocês vão achar. Mas tem aqui na matéria, é só olhar. Este símbolo da Turbo Philosophorum, né, de 1750, representa uma figura hermafrodita, como a realização da obra-prima. Ou seja, tá vendo? Ó,
a realização da obra-prima de Deus seria chegar no hermafrodita, né? O que eles dizem, propagam e pensam. Qualquer hora a gente pode falar mais sobre isso. Mas não é o caso, né? Não estou falando que é errado. Você alinhar ali essas duas polaridades realmente é dominar ali, é flutuar sobre a existência, tempo e espaço. Mas não quer dizer que você atuará no tempo e espaço como um andrógeno. Não necessariamente você vai ter que falar, de que sexo você é? Eu sou um andrógeno. Não é bem assim. Os princípios ativos e passivos da natureza foram muitas vezes representados por figuras masculinas e femininas. E quando esses dois princípios foram harmoniosamente conjugados em qualquer uma natureza ou corpo, era costume simbolizar esse estado de equilíbrio perfeito pela figura composta mostrada acima, tá entendendo? Então era a figura que representava esse momento, né, de você flutuar sobre os dois aspectos de polaridade, né, yin yang, etc. Era essa figura, né, de 1950, do andrógeno, né, desse ser hermafrodita, no caso. Zig Stardust também encarna a oposição dos mundos espirituais e materiais. Embora ele represente um alto nível de iluminação espiritual, ele também é uma estrela do rock bissexual, tá vendo? Promíscua e voltada ao uso de drogas pesadas. Ou seja, de novo, aqui, o Zig Stardust, por isso que eu deixei o nome dele sempre de vermelho, porque é como se o Tom, o astronauta, fosse buscando ascensão, o ser vivente, enquanto o Zig Stardust já é o ser vivificante, mas é aquele momento da ida de Lúcifer, né, que o Mestre Bob sempre tem falado recentemente, falou até no podcast, né, esse momento da ida, por quê? Ele acabou de cair, então ele tá cheio dessa energia e tal, ele quer fazer as coisas da forma dele, né, então ele é promíscuo, é esse vermelho, né, é o lado Enki de Ea Enki, né, é o lado vermelho de Ea Enki, né? Porque tem um lado azul e um lado vermelho. O lado vermelho de Lúcifer seria Zig Stardust. Se fosse para traduzir assim, se é que me entende. Zig Stardust também encarna a oposição dos mundos espirituais e materiais, embora ele represente um alto nível de iluminação espiritual. Ele também é uma estrela do rock bissexual, promíscua e voltada ao uso de drogas pesadas. Ao contrário do Major Tom, que subiu da terra para o céu, Zig Stardust desce dos céus, tá vendo? Por isso que eu tô falando, Zig Stardust deixei em vermelho. E vocês vão entender melhor lendo aqui. Ele é um ser superior, que toma a forma de ser humano, a fim de comunicar uma mensagem não muito diferente de Jesus Cristo. Aí, tá vendo? Isso aqui nem foi eu que escrevi, isso aqui tá na internet. Essa parte que eu só corrigi o necessário. Então eu vinha pra cima, eu vim fazendo comparação com Jesus Cristo, quando eu penso que não, na própria internet eles acabaram chegando nisso também. E o álbum lá, que eu não lembrei o nome, a música chama Station Station, né? Estação, de estação em estação. Em 1970, Station, vamos lá. Então esse aqui é o álbum polêmico, é onde ele estava com aquela síndrome de Lúcifer bem aguçada. Ele não consegue lembrar dessa época dessas gravações. Ele estava usando muita cocaína, então eu já vi entrevista dele que ele estava extremamente... Mas mesmo assim, ele conversava tudo certinho, mas a postura dele mudou, ele ficava muito alto. Então ele não consegue nem lembrar direito. Vocês vão ver aqui agora, ó. Station. Em 1976, Bowie lançou Station to Station. Um álbum que ele alegou mal se lembrar da gravação, principalmente devido ao uso pesado de cocaína. Ele ainda acrescentou que era o trabalho de uma pessoa completamente diferente, entende? Ele fala que ele não era eu, mano, era uma pessoa completamente diferente, dizia ele. Mas ainda assim, nessa época foi a época mais oculta que tinha. Mas era a época que, enfim, nos termos oculto, o ocultismo, ainda mais por esse lado vermelho da coisa, foi o ápice. E não só pelo lado vermelho, no geral também, né? No geral. Por isso ele falava, né? Ó, ele ainda acrescentou que era o trabalho de uma pessoa completamente diferente. Ó, o próprio Bowie se lembra de quase nada da produção do álbum, nem mesmo do estúdio, depois de admitir, né? Ele não lembra nem do estúdio. Aí ele mesmo admitiu, ó, eu sei que foi em Los Angeles porque eu li que era, entende? Ele só foi saber que ele gravou esse álbum no estúdio de Los Angeles porque ele leu nas revistas na época. Apesar desse fato, o álbum tratava de simbolismo oculto pesado. A música Station to Station referia-se a viajar através da árvore da vida cabalística. De novo, conhecimento alquímico, né? Eu coloquei como eles colocaram. Então, Station, né? Na letra fala: aqui estamos nós, um movimento mágico de Keter a Malkuth. Então, quem estuda aí coisas da maçonaria, que tem até hoje no Google mesmo, pesquisando, você vai entender esse negócio sobre Keter, Malkuth, que tem a ver com a árvore da vida, ascensão, iluminação, do ser vivente ao ser vivificante, e por aí vai. Só que, como eu já disse, a gente já explicou diversas vezes, vai ter um pouco aqui dessas coisas nesse mesmo artigo, eles faltam coisas para entenderem, tá? Então é um alto nível de conhecimento, mas ainda falta coisas que na nossa escola é ensinado.
Segundo os estudos dessas ordens, ó, vou explicar aqui segundo as ordens do que se trata. Segundo os estudos dessas ordens, Keter e Malkuth são dois dos 10 elementos da árvore da vida cabalística, as partes mais altas e mais baixas, respectivamente. Caso o leitor seja novo por aqui, é necessário que estude nossos conteúdos. Assim poderá compreender que, por mais avançados que sejam o conhecimento passados nessas ordens, ainda é limitado. O fator 13 é ocultado, por exemplo. Confira esse artigo e os demais conteúdos complementares. Eu deixo aqui de novo o artigo que eu fiz recentemente lá do Reagindo ao Red Pill, porque ali tem muitas ilustrações, muita coisa e também muitos links para redirecionamento. Então é um ótimo artigo para estudo. Então por isso que eu estou deixando ele aqui. Então mais abaixo eu deixo aqui, né, o desenho da árvore da vida, né, chamada árvore da vida, com todas as esferas, né, desde Malkuth a Keter, né, Keter a Malkuth. Fala igual eles falam mesmo, né? Se você seguir o caminho descrito por Bowen acima, Keter e Malkuth descreve a descida da divindade para o reino físico. O tema da descida dos céus sempre foi o cerne do trabalho do Bowen, tá vendo? Por isso que eu tô falando de novo, não é que eu me inspirei especificamente no David Bowie, é que eu me familiarizei. Porque assim como ele, todas as músicas, todo o trabalho dele, você vai ver que o tema focal dele é a queda dos céus. E eu também sempre tive essa pira, né? Eu gostava de falar para meus amigos, falei várias vezes. Ah, eu não caí do céu, eu pulei de ponta. Eu falava isso pra galera direto. Inclusive, hoje em dia não tem como eu provar porque o meu primeiro Facebook caiu. Mas todo ano tinha lá uma publicação de 2011, que foi quando eu fiz o login, quando surgiu o Facebook. Um dos primeiros posts que eu fiz, se não o primeiro, foi: não caí do céu, pulei de ponta. Eu adorava essa frase. Então esse tema descida do céu, a queda, etc., sempre me atraiu demais. Então, por consequência, é óbvio que eu fui atraído por David Bowie, que também era atraído por esse tema, né? Base da sua vida no geral, artística. Em uma entrevista de 1997, Bowie se expande sobre o significado mágico da canção e como nenhuma fonte mainstream nunca falou sobre isso. Olha pra você ver, ó. É uma informação que normalmente você não vai achar em fonte mainstream, né? Nessas coisas assim, onde Bowie fala, né? A faixa Station to Station em si está muito preocupada com as estações da cruz. Todas as referências dentro da peça têm a ver com a Cabala. É o álbum mais próximo de um tratado de magia que eu escrevi. Ó, o próprio David Bowie falando, tratado de magia. Vocês sabem o que é tratado de magia, né? É onde vocês vão aprender práticas, né, ritualísticas para executar. Então, ele está falando que o álbum é o mais próximo de um tratado de magia que ele já fez. É um álbum de música. Ele chama de tratado de magia. Tá entendendo como que a letra desses caras realmente passa alguma coisa? Assim como Raul Seixas também. Eu ouvi Raul Seixas e falo, caramba, mano, isso aqui não é só música não. Alguma coisa tem que ir. Uma vez eu estava trabalhando na marcenaria, cantando uma música perto de um colega de trabalho e de vida chamado Neto. Inclusive o Eli conhece. E tem o Neto Memento, né? Tem até o sobrinho dele, ou alguma coisa assim, afilhado, sobrinho dele, que segue a escola, né, começou com xamanismo, usando ayahuasca e tal. Que eu ia falar? Peraí, eu perdi o fio da meada aqui. Ó. A faixa Station em si está muito preocupada com a cruz, todas as referências dentro da peça de Cabala, é um álbum mais próximo do tratado de magia que eu escrevi, eu nunca li um comentário. Caramba, eu perdi o fio da meada, por que eu ia falar isso, né? Mas enfim, perdi mesmo. Mas eu ia falar algo que tinha a ver com... o Neto. O Neto é tio do Gabriel, que tá acompanhando a escola aí. Então uma vez eu tava cantando uma música do Raul Seixas, né? Parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, eu fui escolhido por ele para pregar na cruz. Aí no refrão cantando: é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando simples mortais, nas alturas fazem escrituras, e não me perguntam se é pouco demais. Ele olhou bem e falou: cara, Raul, né? Eu falei, mano, esse cara sabia de alguma coisa, não sabia não? Ele falou isso. E na época eu ainda nem tava desdobrando, eu só ficava ouvindo Raul, né? Ele falou, e de fato, tá vendo? A letra deles mexe muito, né, com as pessoas. Mas vamos lá. A faixa Station em si está muito preocupada com as estações da cruz. Todas as referências dentro da peça têm a ver com a Cabala. É o álbum mais próximo de um tratado de magia que eu escrevi. David Bowie falando. Eu nunca li um comentário que realmente o pegasse. É um álbum extremamente escuro. Tempo miserável de se viver, devo dizer.
Tá vendo? Ele não tem boas lembranças dessa época, ainda que seja um álbum quase um tratado de magia, ou seja, coisa muito profunda. Ele não tem boas recordações, porque foi uma época obscura na vida dele, né? Ele não consegue lembrar da gravação, né? Ele estava com um uso excessivo e abusivo, mais que em qualquer época, que ele sempre abusou de cocaína e outras coisas mais. Então isso aqui ele fala na Q Magazine Changes 50, né? Changes 50 Bowie, 1997. Na arte da capa do álbum encontramos Bowie desenhando a árvore da vida cabalística. Deixei tudo aqui, ó, na arte, né, onde ele desenha a árvore da vida. Bowie desenhando a árvore da vida cabalística, conhecido no... Deixa eu diminuir isso aqui. Várias décadas depois, em 2015, Bowie é confrontado com sua própria mortalidade e sente a necessidade de oferecer aos fãs uma oferta final. Black Star toma todos os elementos mencionados acima e mais para criar um drama final enigmático e ritualístico. Então tudo que eu falei acima agora vai fechar aqui no álbum Black Star. Finalmente chegamos nele. Mas quem tiver paciência para chegar aqui, beleza. Mas se você está vendo aí no meu canal agora, eu planejei desde antes fazer esse corte, né? Se você estiver vendo pelo corte, porque se você quiser ver o vídeo inteiro, para quem está vendo o corte, é só entrar no link fixado aí para você ver. Eu recomendo muito que veja o artigo. Mas a partir do momento que eu estou fazendo essa parte aqui, ó, já estamos com quase 1 hora de vídeo. Então agora iremos propriamente dito falar do álbum em si, que é o Black Star, né? Lançado 2 dias antes de sua morte, Black Star é o último canto de David Bowie em que ele embrulha-se da mitologia que ele cultivou durante 5 décadas, ou seja, 50 anos. O vídeo do mesmo nome é um amontoado de imagens sombrias. No centro de tudo, um ser humano se tornando um deus, com D minúsculo. Opa, cadê? Tá faltando aqui? Ah, não tá aqui. Então, ó, eu já deixo aqui o clipe completo, vocês assistam, não tá com legenda, vocês procurem a letra, tudo mais, português. E aí eu deixo isso que eu acabei de ler logo abaixo do clipe para você assistir. Aí depois, como eu pensei em reagir ao clipe falando, mas eu falei, não, tem vários problemas, copyright, vai ficar gigantesco. Então, ao invés de fazer isso, eu pus prints, né, das imagens específicas do que eu tô falando e falando aqui. Então eu vou ler, entro no artigo aí para vocês verem o que eu tô lendo, né. Então vamos lá, o vídeo começa com um astronauta morto em um planeta remoto. Põe aspas aí, de novo, é simbólico, né? Então representando como se fosse um lugar que não é o planeta Terra. Que seja uma outra dimensão, não importa. Mas como está de astronauta, vamos denominar planeta, né? Então o vídeo começa com um astronauta morto em um planeta remoto. É este o Major Tom? Faço uma pergunta, né? Será que estamos vendo o seu lugar de descanso final? Uma menina abre o capacete do astronauta e encontra um crânio ornamentado. É melhor vocês verem essa tradução assistindo do que lendo, tá? O crânio incrustado de pedras preciosas representa a ascensão do astronauta em divindade. Entende? O crânio é então reverenciado como um tipo de artefato dos deuses. Mano, o clipe é muito ritualístico. Assistam pra vocês verem. Desde a primeira vez que eu vi, eu já até mostrei pra algumas pessoas aqui, o Vitor Hugo, quando eu tava aqui, mas não sei, eles não sintonizavam, não sei. Mas isso aqui é extremamente ocultista, sabe? É metafísica pura. Eu vejo, já fico encantado. A grande eu acho que talvez as pessoas não percebam o que tá rolando ali, né? Porque é um ritual, pô. A grande sacerdotista guardara o crânio entre 2 fileiras de mulheres que não conseguem parar de tremer na sua presença. Não é guardara, não. Depois eu arrumo isso aqui. Eu vou pôr guardar, mas eu não sei se é isso que eu quis dizer. Depois eu ajeito melhor. Mas eu quis dizer que a grande sacerdotisa, né, que simboliza a grande sacerdotisa, pega o crânio, né, e coloca, né, entre 2 fileiras de mulheres que não conseguem parar de tremer na sua presença. Ela fica tremendo assim, sabe? Um bagulho assim. Assistam pra vocês verem, né? Cantando num ritmo de encantamento, a letra da primeira estrofe alude a um ritual oculto. Aí eu ponho aqui um pedaço da letra em português, no caso aqui agora, né? Na vila de Ormen, há uma vela solitária, no centro de tudo, seus olhos. No vídeo, os homens e mulheres são separados, o que transmite a ideia de 2 energias opostas, masculina e feminina, yin yang, né? Vou acrescentar isso aqui, yin yang. Não vou fazer agora não, que demora. Vou acrescentar aqui yin yang. Yin yang e yin, no caso, né? Aqui. Yang e yin.
Ambos os grupos acabam nos fazendo assistir a um ritual de magia sexual indireto. Ou seja, que além de ser um ritual, ainda trabalha a energia da Kundalini, né? É um ritual de energia sexual. Até porque o Aleister Crowley, esse lado do ocultismo trabalha muito por aí, né? Vamos lá então. De um lado, as mulheres, entre aspas, assumem a posição. Por outro, os três espantalhos crucificados, que parecem ser animados por uma força profana, eu estou usando todos os termos deles aqui, viu? Movem os quadris de uma forma sugestiva. A combinação de magia sexual com a distorção da crucificação de Cristo dá ao vídeo uma forte direção crowleyana. Ou seja, isso aí ficou bem evidente para mim desde a primeira vez que eu vi que tinha a ver influências de Crowley ali, né? Em uma entrevista, o diretor do vídeo, John Hank, discute Crowley. É o que ele fala, né? O diretor do clipe, né? Bem, eu sou um grande fã de Crowley, sempre fui. Eu tentei fazer um filme sobre a sua vida há alguns anos atrás, mas nós não conseguimos organizá-lo. Eu amo Crowley por ser um homem audacioso em determinado ponto do tempo. Acho que ele foi muito mal compreendido, também acho, claro. Ele era um bom rapaz, mas ele foi retratado como um homem mau, e ele não era. O cara é conhecido como o símbolo da besta, né? E as pessoas não entendem direito o que é o símbolo da besta, logo ou compreende como um demônio, né? Ele era a besta do símbolo da besta, né? Ele dizia, né? Eles dizem, né? E ele mesmo dizia, mas o significado oculto disso aí é bem diferente do que as pessoas pensam, né? E falam. Vice News Behind Black Star. Uma entrevista com Johan Hank, o diretor de David Bowie's 10 Minute Short Film, que foi onde ele falou isso. O nome do álbum em si, Black Star, refere-se a um conceito oculto importante, o Sol da Meia-Noite. É o que a gente acha na internet, mas é o Sol Negro, né? Apuleius disse ao descrever sua iniciação. Vamos lá. À meia-noite eu vi o sol a brilhar com uma luz esplêndida. O sol da meia-noite também foi parte do mistério da alquimia. Ele simbolizava o espírito no homem que brilha através da escuridão de seus organismos humanos. Ele também se referiu ao sol espiritual no sistema solar, o que o místico podia ver, bem como à meia-noite quanto ao meio-dia, sendo a terra material importante para obstruir os raios desse orbe. Eu não vou ler isso aqui tudo não. Depois vocês leem lá, a questão vai ficar muito grande. É só dizeres aí de outra pessoa que nem está tão coerente assim e alinhado. Tendo em mente a morte iminente de Bowie, a letra da canção assume um significado muito pessoal. Aí eu deixo aqui uma parte do Bowie, né? Alguma coisa aconteceu no dia em que morreu. Espírito subiu 1 metro e afastou. Alguém tomou seu lugar e gritou bravamente: eu sou uma estrela negra, eu sou uma estrela negra, Black Star. Bowie está se referindo à sua própria morte? Ele está se referindo ao seu corpo sem espírito sendo tomado por uma estrela negra? Esta é mais uma alusão a Bowie sendo tomado, entre aspas, por um ser misterioso que afirma: eu sou o grande eu sou uma estrela negra. Eu sou o que sou. Está escrito o jeito que eles falam, né? Mas eu conserto aqui, na verdade é eu serei, a tradução correta. Entenda melhor lendo a obra Lúcifer. Então, beleza, aqui ele fala: eu sou o que sou, é a resposta de Deus usada na Bíblia hebraica, quando Moisés perguntou seu nome. No vídeo, Bowie interpreta o papel de 3 personagens distintos. O seguidor cego. Eu não pulei nenhuma parte aqui não, a gente não tá na Lázaro. É porque a gente está fazendo a leitura do clipe e do álbum, né? A gente vai juntar outra música também que chama Lázaro, porque tem tudo a ver. Eu sou. É a resposta de Deus usada na Bíblia hebraica quando Moisés perguntou seu nome. No vídeo, Bowie interpreta o papel de 3 personagens distintos. O seguidor cego, ainda é a mesma música, com botões ao invés de olhos, que ele tem botões nos olhos assim. É bem interessante se vocês verem tudo isso, os clipes. Este personagem representa um homem simples, ignorante. O pregador propagando o livro de Black Star, né, Estrela Negra, com seguidores estupefatos. Estupefatos, no caso, seria assombrado, né? Eles estão como se estivesse, tipo assim, atrás dele. O malandro flamboyante, eu não sei se é assim que pronuncia, mas isso é uma gíria em inglês, que na verdade significa excêntrico, né? Uma pessoa, porque é uma planta isso aí, é uma planta bem excêntrica, né? Então vai lá, o malandro flamboyante que parece ter tomado conta do corpo envelhecido de Bowie com maneirismos excêntricos, né? Por isso, o vídeo retrata as várias camadas associadas com... Então essas são as 3 personalidades, entendeu? O que tem no clipe, o que tem o
os botões nos olhos, simbolizando que ele é cego. Ele tá assim, com uma faixa com os botões, né? Tem uma faixa sem não tá vendo nada, mas os botões parece que tem olho. O outro é o expligador, que tá assim, e tá lá as pessoas assustadas atrás dele, assombrada, né? E o terceiro é o malandro flamboyante, né? Não sei se assim que fala. Aquele que ele é um malandro excêntrico, mais jovem, né? Eu vou descrever aqui, ó. O malandro flamboyante, que parece ter tomado conta do corpo envelhecido de Bowie com maneiríssimos excêntricos, né? É um jovem maneiro, vamos dizer assim. Por isso o vídeo retrata as várias camadas associadas com o conhecimento oculto. Há aqueles que estão em contato direto com a sua verdadeira fonte, entre aspas, enquanto as massas cegas são fascinadas por uma versão bastarda da mesma, vendida por figuras carismáticas. David Bowie indica que ele é, simultaneamente, um homem simples, cego e um indivíduo oculto, um Black Star. Aí vamos agora para a música Lázaro, né? Que faz parte aqui do contexto. É como se fosse uma música só, um CD conceitual. Para quem não sabe, um CD conceitual é que ele começa e fecha um único raciocínio, uma única história, um único contexto, e assim sucessivamente. O vídeo final de Bowie mostra o nome de uma figura bíblica significativa, Lázaro. A ressurreição de Lázaro, de Rembrandt. Tem uns nomes esquisitos aqui. No Novo Testamento, Lázaro morreu de uma doença e foi ressuscitado 4 dias depois por Jesus Cristo. No contexto da doença terminal de Bowie, o título Lázaro transmite a ideia da imortalidade, enquanto brinca com a ideia constante de ele ser de um outro mundo. Ele sempre fez isso, sempre tentou passar essa ideia de ser de outro mundo, e as pessoas também sempre o trataram como se ele fosse um ser de outro mundo. No vídeo, Bowie interpreta o papel dos mesmos personagens como em Black Star, que no caso agora é a música Lázaro. No papel do homem cego, Bowie é um ser humano velho que está fisicamente fraco, colocado em seu leito de morte e com medo do que está por vir. Olha aqui, eu estou no céu, eu tenho cicatrizes que não podem ser vistas, eu tenho drama, não pode ser roubado. Todo mundo me conhece agora, Lázaro. Na música, né? A partir de uma cômoda no canto da sala, possivelmente simbolizando um portal para outra dimensão, é uma cômoda, um guarda-roupa, né? Tipo, quem assistiu Nárnia sabe que um deles, para você entrar no Nárnia, né? Sair da planeta Terra normal e entrar em Nárnia, você entra pelo um guarda-roupa, né? Uma cômoda. Então vamos lá. A partir de uma cômoda no canto da sala, possivelmente simbolizando um portal para outra dimensão, surge outro Bowie. De novo, flamboyante, né? Tá vendo? Era o Lázaro, né? O cego, né? Tal. Agora cego com botões nos olhos, agora já assume esse, né, flamboyante. Aqui eu explico, ó, termo usado ou gíria em inglês para extravagante. Extravagante, entendeu? Uma entidade, uma pessoa extravagante, eternamente jovem Bowie. Este Bowie não está morrendo, ele até mesmo dá alguns passos de dança, tá vendo? É todo o simbolismo envolvido na música. Aí assistindo vai entender melhor o que eu tô falando. O traje vestido por este Bowie refere-se a uma relíquia específica do seu passado. Ou seja, esse traje que ele está ali mostrando como se fosse jovem dançando, ele já é velho, né? O vídeo saiu 2 dias antes dele morrer. A roupa que ele tá é a mesma roupa que ele lá do outro vídeo lá, Station to Station, onde ele está desenhando a flor da vida, né? Aí eu coloco aqui, ó, o vídeo, uma foto dele com essa roupa. Coloquei tem 3 na verdade ou 4 nesse mesmo post, artigo. Eu ponho aqui, ó, Bowie usa a mesma roupa, como visto na capa de Station to Station, no qual ele está desenhando a árvore da vida. Como dito acima, de acordo com Bowie, esse álbum de 1976 foi escrito por uma pessoa totalmente diferente, entre aspas. Em Lázaro, nós testemunhamos o retorno desse ser imortal. Entendeu? O retorno desse ser imortal, por quê? Quando ele fez a outra música, ele julgou que era muito diferente, né? Essa entidade. Agora, em 2016, antes dele morrer, ele visitou esse ser, né? Com maneirismo teatrais, este Bowie escreve fervorosamente, como se estivesse animado por uma força superior. Aí eu acrescento psicografia, porque ele estava psicografando a letra. Em um ponto, vemos o crânio de Black Star, o que implica que este Bowie que possui o conhecimento oculto secreto, Embora o corpo mortal de Bowie tenha sucumbido à doença física, outra parte dele vive. Esse ser sobrenatural que assumiu seu corpo ao longo de sua carreira. Ele quis passar o seguinte, que é uma reencarnação, que a vida continua, mas na verdade ele sabe que tudo é consciência, né, e etc. O vídeo termina com o Bowie oculto recuando de volta para o armário e fechando a porta. Armário, /cômoda, /guarda-roupa, chame como quiser.
Em Lazarus, portanto, Bowie despede-se do mundo físico, mas nos lembra, olha pra você ver, esse vídeo são 2 dias antes de ele morrer. Em Lazarus, portanto, Bowie despede-se do mundo físico, mas nos lembra que uma parte dele continua vivendo. Aquela mesma parte dele que subiu ao espaço como Major Tom e desceu à Terra como Zig Stardust. Bowie tenta nos convencer que viaja a partir do físico para o mundo espiritual com a mesma facilidade como ele viaja de station, uma brincadeira aqui, station em station através da árvore da vida. De estação em estação através da árvore da vida, né? São as esferas lá, né? De Kefer até Malkuth, tipo Malkuth, Alfa, Ômega, quer dizer, o certo é de Alfa, Ômega, de Ômega, Alfa, mas ali tem suas limitações, né? Então vamos lá, conclusão. Embora a carreira de David Bowie tenha durado várias décadas, produzido em torno de 28 álbuns, e explorado todos os tipos de conceitos enigmáticos, tipos diferentes de arranjos e sonoridades para as músicas, até na moda, tá escrito errado. Ele influenciou, um aspecto manteve-se constante. Ele projetou a aura de um ser de outro mundo. Vocês entendem, né? Projetou a aura, que quer dizer o seguinte, ele convenceu os demais, ele sempre fez questão, ou propositamente ou não, ele sempre foi assim mesmo, de parecer uma entidade de outro mundo, né? Embora a carreira de David Bowie tenha durado várias décadas, produzido em torno de 28 álbuns, e explorado todos os tipos de conceitos enigmáticos, tipos diferentes de arranjos e sonoridades para as músicas, até na moda ele influenciou. Um aspecto manteve-se constante. Eu falei, Azar, que até na moda ele influenciou, mas um aspecto dele se manteve constante, né, na vida toda. Ele projetou a aura de um ser de outro mundo, aquele que realmente não pertence à Terra, que às vezes parecia ser tanto espiritualmente iluminado quanto possesso por demônios. Se é que me entende. Isso é tão real, galera. Podem pesquisar, para quem não conhece nada, vai ver. Na época que ele morreu, começaram a fazer meme, né, imagem, um monte de coisa que tipo assim, agora a nave buscou ele, coisas do tipo, entendeu? Que na verdade ele foi arrebatado e aí por aí vai. Seu último álbum, Black Star, é uma continuação direta dos mitos de Bowie, meticulosamente planejado para transformar sua morte em uma obra de arte, que foi Black Star. Black Star une vários momentos icônicos da carreira de Bowie em uma narrativa final, que confirma a extrema importância do ocultismo em seu trabalho. Lazarus, o presente de despedida final de Bowie, transmite uma mensagem importante. Bowie era um vaso para algo maior. Tem que corrigir algumas coisas, né? Bowie era um vaso para algo maior, algo mais profundo, algo mais escuro e algo mais profundo do que a maioria já percebeu. Escuro no sentido de o verdadeiro iluminado, o que acontece com o verdadeiro iluminado, alegando ser o seu eu sou ou grande eu sou, alegando ser o eu sou o grande eu sou, eu acrescentei aqui síndrome de Lúcifer, esse ser deu a Bowie inspiração para se tornar um ícone imortal e levar seus fãs a apoiarem a declaração de que, entre aspas, Bowie é Deus, com D minúsculo, óbvio. Então, quem não sabe pode conferir isso, pra vocês verem se é zoeira. Mas muitos consideram Bowie um deus, semideus, né? Um extraterrestre, ou camaleão, e assim sucessivamente. Que em sua morte uma nave o buscou, por aí vai. Bowie foi realmente influenciado por forças ocultas invisíveis, ou era simplesmente um artista brilhante com uma preposição para o teatro? Nós não temos que nos perguntar. Bowie respondeu a essa pergunta há muito tempo. Aí eu coloco esse dizer dele lá, né? Eu estou mais perto da Golden Dawn, imerso em um uniforme de Crowley. Eu não sou um profeta ou um homem da idade da pedra, apenas um mortal com o potencial de um super-homem. Ele quer dizer o seguinte, que ele não era, vamos traduzir, ele falou ali, né, que ele não era um ser vivente, Adão, e nem um vivificante de Jesus. Ele era apenas um humano com o potencial de ser um super-homem, ou seja, de transbordar para o reino dévico. É simplesmente isso que ele estava falando. Se ele fosse buscando ali das suas formas, ele ia transbordar para o reino dévico. Ainda que ele não soubesse que era isso que ele estava falando, era isso que ele estava falando. Então eu vou fechando por aqui. Eu coloquei aqui uma imagem, né, onde você vê 1, 2, 3, 4, 5. Você vê 15 fotos dele em uma única imagem, comparando como ele realmente teve várias facetas, né? E aqui é só algumas. E de baixo eu coloco, né? Bowie também era chamado de camaleão. Na imagem, apenas algumas de suas personas. Aí mais embaixo aqui eu coloco um pouco sobre a Golden Dawn, segundo a própria Wikipedia mesmo, deixei aqui a referência.
E é isso, galera. Eu vou encerrando aqui. O vídeo está muito grande, não vou me estender. Entra aí no portal para vocês conferirem as demais coisas. Como eu já disse, é bem interessante. Veja os videoclipes, veja as letras. Vocês não vão perder por isso. E aguardem, vai sair corte, que vai ser bem melhor aí para quem não tem paciência e não aguenta assistir vídeos grandes. No mais, eu agradeço. Se você não é inscrito, se inscreva aí, que ajuda muito a nós aqui na propagação do conhecimento. Deixe seu like. Tanto deixar o like quanto se inscrever não te custa nada, é apenas um clique. E para nós faz toda a diferença. E como eu sempre disse, eu não gosto muito de hipocrisia e tal. Em algum momento todo mundo acaba sendo de alguma forma, mas eu me policio para não ser. E estou dizendo o porquê. Eu peço isso e falo isso, e claro, eu já disse outra vez e repito. A Adri, por exemplo, sabe muito bem disso. Ela já conviveu e convive comigo de diversas formas, então ela já viu diversas vezes, até falando pra ela, ó, a gente assistiu tudo, o canal aqui do Noge, Noventista, pô, assistiu tudo, deixa o like aí, o canal dele é grande, demora, ele faz vídeo todo dia, olha que o vídeo é bem feito, deixa o like aí. Então eu sou esse tipo de pessoa. Se o vídeo me acrescentou, se eu vi até o fim, eu deixo um like, a não ser que eu tenha assistido o vídeo até o final e ali tem falando uma coisa que eu discordo completamente. Então eu assisti o vídeo tudo, o vídeo foi importante pra mim, pra eu poder reagir e tal coisa, mas eu não vou deixar o like. É como se eu estivesse falando assim, se eu tivesse dando aval para uma coisa que eu discordo, entendeu? Que eu não quero que seja propagado. Então aí eu não deixo o like. Mas é isso, galera. Fiquem com Deus. Pera aí. Espero que vocês gostem. Você que ainda não conhece David Bowie, é importante dar uma olhada. Mesmo se você não gosta de rock em si, a vida dele, a obra dele, a arte dele vai muito além disso. E também vai de cada um também. Não sei porquê. Se tiver interesse, gostar de música, gostar dessas coisas, é muito bom. E que eu me lembro, eu nunca tinha falado sobre isso. Deixa aí nos comentários se você lembra de eu já ter citado David Bowie por algum motivo em algum vídeo ou algum artigo, eu não me lembro. E se vocês gostaram do tema, tem muitas músicas interessantes. Eu poderia fazer também séries traduzindo músicas dele, voltar a falar sobre ele. Eu pretendo sim fazer mais artigos. Não sei se farei vídeos, né? Mas outros artigos com curiosidades, com certeza eu farei. Não só dele, como outros seres que eu considero excêntricos. Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Luz pra nós.